Acho que é isso, então, né? Já deu tempo aqui. Então, quero cumprimentar a todos, né, com uma boa noite. Estamos de volta para encerrar o nosso ciclo sobre materiais alternativos. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Henrique, né? Faço parte da comissão organizadora do evento. E, para encerrar, né, convidamos a Amanda Pereira Vieira para poder estar falando e trazendo seus conhecimentos para nós. Agora eu vou passar para vocês sobre o currículo dela, né? A Amanda, ela possui mestrado em Engenharia Civil, com ênfase em estruturas e materiais pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa em engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também graduação pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, né, a UENF. E durante o mestrado e a graduação, ela desenvolveu diversos estudos sobre materiais pozolâmicos, né, com destaque em cinzas agroindustriais e agregados reciclados de concreto, concreto de alto desempenho, retração autógena e também com análises características de materiais cimentícios, né? Ela cursou parte da sua graduação na Universidade Tecnológica Tennessee, lá nos Estados Unidos, com o programa, né, Ciências Sem Fronteiras, e atualmente ela é candidata ao doutorando na área de estruturas e materiais pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Eu queria deixar claro para os participantes, né, que se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode registrar aí no chat, que a gente vai armazenar. E no final, dependendo da disponibilidade da Amanda, eu peço que ela responda, né, as perguntas. E no mais é isso mesmo. Quero passar a palavra agora para a Amanda, para poder dar continuidade, né, ao nosso evento, que está sensacional, né? Amanda, seja muito bem-vinda, pode ficar à vontade, tá? Você é muito bem recebida aqui com a gente. Obrigada, Pedro. Queria dar boa noite a todo mundo que está presente. Agradecer ao professor Guilherme, né, que me indicou, me sugeriu para a comissão que me convidou. É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. Eu fui aluna da UENF, também participei de uma comissão organizadora. E eu queria dizer que é muito esquisito falar com a tela, eu não estou vendo vocês, então eu posso estar olhando para qualquer lugar aqui. É muito engraçado esse tipo de apresentação. Então, assim, o que eu trouxe para apresentar para vocês é um pedacinho da minha pesquisa de mestrado, né? Eu trouxe aqui 3 fatores que a gente observou durante a minha pesquisa, que são muito importantes quando a gente avalia a aplicação de cinza da casca de arroz em concretos, e esses fatores são o tamanho da partícula, a estrutura porosa dessas partículas e o teor de substituição. Antes de mais nada, é importante a gente contextualizar tanto a aplicação como a produção da cinza da casca de arroz. E aqui eu separei em 5 estágios, em 5 etapas, né? E, além disso, eu também queria enfatizar que toda essa parte de produção e aplicação da cinza da casca de arroz, ela incorpora conceitos importantes de economia circular e sustentabilidade. Então, aqui, a primeira etapa, ela diz respeito à produção do arroz, né? O arroz, ele é o produto agroindustrial, um dos produtos agroindustriais mais importantes, e de acordo com a safra de 2015, disponível pelo grupo Ceolin, foram produzidos aproximadamente 600 milhões de toneladas de arroz. Dessa produção, 90% foi consumido na Ásia. De acordo com a Embrapa, o consumo per capita de brasileiros
que consumem por ano o arroz está na ordem de 34 quilos. De toda essa produção, 20 a 23% corresponde à casca. E a casca, por ser um material fibroso, rico em sílica e compostos orgânicos como a celulose e a lignina, e ter um alto ponto de fusão e ser pouco rico em proteína, ele é utilizado como biomassa dentro da própria indústria, né, de produção do arroz. Da queima dessa biomassa, a gente tem como produto a cinza da casca de arroz. Então, aí é que entra esse conceito de economia circular. Um subproduto da produção no caso, o arroz, né, é reinserido dentro da cadeia produtiva e não descartado no meio ambiente. Então, essa cinza produzida pela queima da casca de arroz, ela é rica em sílica, altamente reativa e apresenta uma estrutura porosa que possibilita alta superfície específica. Aqui no canto esquerdo da tela de vocês, né, eu coloquei um MEV, uma imagem de microscopia eletrônica da cinza da casca de arroz. A gente consegue ver aqui toda a estrutura porosa da cinza. E do lado direito, a silicativa. Essas duas cinzas, essas duas pozolanas, na verdade, elas são comumente comparadas em trabalhos de literatura devido a essa alta pozolanicidade. Mas é importante a gente ressaltar aqui que enquanto a silicativa ela tem essa estrutura esférica, né, sem poros, a cinza da casca de arroz ela apresenta estrutura porosa. E aí, por essas características, essas duas pozolanas são utilizadas para produzir concreto de alto desempenho, de ultra alta performance. E aqui, só para ilustrar, eu trouxe aqui essas estruturas emblemáticas, né, para qualquer engenheiro civil, o viaduto Millau e o Taipei. Então, fechando todo esse conceito de sustentabilidade, a cinza da casca de arroz, ela é uma pozolana que se encaixa dentro do grupo das adições minerais, que é utilizada para diminuir o consumo de cimento. A indústria cimenteira ela é altamente poluente, mais ou menos 5% das emissões de CO2 são produzidos na indústria cimenteira. Então, é muito comum estudos, produção de materiais para diminuir esse consumo de cimento. Então, existem dois processos que eu queria destacar aqui com vocês nessa produção de cinza, né? Primeiro é a queima, e aqui eu já trago um pouquinho do meu trabalho. Uma queima não controlada de uma cinza que a gente percebe por essa coloração mais escura, que ela tem um alto teor de carbono, de compostos orgânicos, e à esquerda, a mesma cinza depois da requeima, com uma coloração mais clara, né? Então, assim, a requeima propiciou a saída desses compostos orgânicos. Então, assim, a queima ela é importante por quê? Porque ela vai proporcionar um material amorfo. Então, a gente tem que trabalhar aí com faixas de temperaturas que não promovam a cristalinização da sílica, e aí eu trago diversos trabalhos que falam sobre isso. Temperaturas acima de 800 graus promovem essa transformação, e além disso, a literatura aponta também que condições controladas de temperatura, de queima, proporcionam a formação dessa estrutura celular bem definida, como aquela micografia que eu mostrei para vocês no início da apresentação. Um outro ponto é a moagem, e aqui eu trouxe uma foto de um moinho vibratório, um moinho que eu utilizei para produzir as cinzas que eu vou apresentar hoje para vocês. E aqui essa foto menor é o interior do moinho, né, que a gente consegue observar os corpos moedores, um pouco ali do material. Então, assim, a moagem, ela é importante por quê? Porque o tamanho, a forma, a textura e a presença dos poros, ele afeta em propriedades importantes, tanto no estado fresco, com a demanda de água, a trabalhabilidade, como no estado endurecido, a durabilidade, permeabilidade do concreto, e na resistência mecânica, que é o caso
da minha apresentação de hoje com vocês. E aí eu queria ressaltar aqui 2 trabalhos, o trabalho de Cordeiro, de 2009, e o trabalho de Vietian, de 2013. Eles observaram que a moagem ela foi responsável por diminuir a superfície específica das cinzas, devido ao colapso dessa estrutura celular. E o Vietian, ele mostrou que as cinzas da casca de arroz, elas são um material mesoporoso, e que dentro desses poros, a água pode ser aprisionada, e dessa forma promover a cura interna do concreto. O Calef e o Roussif, eles obtiveram resultados diferentes. Eles observaram que a diminuição do tamanho das partículas promoveu um aumento da superfície específica. Então, é nesse contexto que eu queria apresentar para vocês o processo de produção e caracterização das minhas cinzas e o efeito desses 3 fatores que eu mencionei no início: o tamanho de partícula, e aí está incluído também a formação da estrutura porosa dessas cinzas, o teor de substituição e a evolução da resistência à compressão, como que isso influencia. Então, a primeira etapa foi a obtenção da cinza. Eu obtive uma cinza de caldeira, como eu já tinha falado para vocês, essa cinza aqui bem escura, que apresenta uma alta perda ao fogo. E eu fiz um processo de requeima, uma requeima em 2 patamares de queima. O primeiro a 350, o segundo a 600, com uma taxa de aquecimento de 10 graus por minuto e um tempo de residência de 3 horas. E aí, com essa requeima, a gente conseguiu diminuir a perda ao fogo para 0,53. Feito isso, a gente fez toda a parte de caracterização. Aqui eu mostro para vocês a atividade pozolânica, né, que foi possível aumentar, de acordo com o Luxam. Essa variação de pozolanicidade foi de média para boa, devido à requeima. E aqui é a difração de raio-x. A gente observa que muito pouco mudou devido ao processo de requeima. A cinza continua apresentando uma pequena contaminação de quartzo e esse halo amorfo, mostrando que a cinza é amorfa, né? Possui sílica amorfa e não cristalina. Feito isso, eu produzi 3 cinzas, né? Moí 3 cinzas, tendo como base o D50 do cimento. Eu utilizei um CP5, que tem um D50 de 12,8 microns. Então, o objetivo foi produzir uma cinza com um D50 menor, que aqui a gente viu que tinha um D50 de 7, uma com um D50 similar, que aqui é 14,6, representado aqui na curva de distribuição granulométrica pelo triângulo, e uma cinza com D50 de 20, essa aqui. Não sei se vocês estão vendo o cursor do mouse, espero que sim. E aqui eu trago os MEVs, né? Então, assim, a cinza não moída, ela é caracterizada amplamente pela literatura por ter essas partículas de tamanhos diferentes e essa estrutura de epiderme interna, lisa, com a presença de poros, e a epiderme externa, com essas estruturas pontiagudas. Nessas próximas imagens são imagens mais próximas. Essas 3 aqui de cima, eu enfatizo a presença dessa epiderme externa, dessas estruturas pontiagudas, e nas 3 imagens abaixo, os poros da epiderme interna. A gente observa a presença de poros de tamanhos diferentes, né? Aqui tem um poro de 150 microns, um outro de 1 micron, e a forma irregular deles. Alguns são bem redondos, outros têm uma forma irregular. Nessa última imagem, é possível ver essa interface, né, entre a epiderme externa e a epiderme interna. O processo de moagem, a gente observou que o colapso desses poros, né, e aqui na CCA de 20 microns, a gente observa uma presença dos poros encobertos por partículas menores. E aqui nessa foto a gente observa a presença da epiderme externa, que ao longo dessas imagens parece ser
a estrutura mais resistente à moagem da cinza da casca de arroz. Aqui são os MEVs da CCA de 14. A gente observa aqui mais uma vez essa epiderme externa. E essa partícula que, curiosamente, ficou de lado, né? Quando a gente preparou o MEV. A gente observa aqui a epiderme externa, a estrutura pontiaguda, aqui os poros e essas partículas mais finas. A CCA de 7, ela foi totalmente colapsada. Muito pouco poro foi observado para essa resolução de MEV. Então, talvez se eu tivesse usado um MEV um pouco mais potente, eu teria observado. Mas, mais uma vez, a gente observa a presença dessa epiderme externa e muitas partículas finas depositadas sobre partículas menores. A caracterização seguinte foi de BT, né, de adsorção de nitrogênio, e a gente observou que a superfície específica diminuiu com a diminuição do D50, assim como o volume médio de poros entre 17 e 3.000 angstroms, que a gente observa a redução. A largura média dos poros, é importante a gente tocar nesse ponto, que para a CCA não moída, esse valor foi de 69 angstroms, mas que para as cinzas moídas, esse valor aumentou em relação à não moída, mas em relação à moagem, esse valor diminui. Porque isso é um processo relatado pela literatura como a abertura desses poros. Os poros são conectados, e aqui eu coloquei essa imagem de uma cinza não moída na tentativa de ilustrar esse processo, né? Os poros, eles são conectados, e durante o processo de moagem, esses poros que antes eram conectados, eles começam a romper. Então, a gente observa a formação de um poro maior do que antes poderiam ser 2, 3 poros. E aí, continuando a caracterização por BET, a gente observa que todas as cinzas apresentaram uma isoterma do tipo 2, com esterese do tipo H3, de acordo com a IUPAC. E o que isso significa? Significa que as cinzas apresentam meso e macroporos. A presença desse ponto B bem definido aqui nas estereses significa a formação de uma monocamada. E essa monocamada está relacionada com a presença de microporos. Então, a gente observa que as cinzas apresentam faixas de poros desde da fração micro até a fração macro, e que esse volume de poros ele se reduz à medida que o D50 diminui. Nesse outro gráfico, a gente observa que esse tamanho de poros está variando de 1 nanômetro a 100 nanômetros, e, mais uma vez, esse volume de gás absorvido ele diminui, indicando a diminuição dos poros, né, nas cinzas. Aí eu trago um trabalho da literatura que diz que os poros maiores que 100 nanômetros, eles são mais úteis para diminuir o fenômeno de autodessecação, ou seja, aquela retenção de água que eu falei com vocês no início. E aí a gente observa que a CCA de 20, ela apresenta um maior número de poros nessa faixa de tamanho. E aí, levando em consideração ensaios de caracterização, né, de posolanicidade pelo método de Luxon e de fração solúvel pelo método de Cordeiro e Kurtz, a gente observou que a diminuição do D50 diminuiu, causou uma leve diminuição, né, uma pequena diminuição da condutividade e, consequentemente, da atividade pozolânica das cinzas, assim como a fração solúvel de sílica. E aí, após essa caracterização das cinzas, foi montado o planejamento experimental. E aí, de que forma a gente realizou isso? A gente realizou na forma de uma análise fatorial 2A2 com ponto central. E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre o que é a análise fatorial 2A2. Ela é uma análise estatística que ela pretende variar dois fatores e dizer como esses fatores influenciam numa variável de resposta. E se esses fatores, eles apresentam interação entre si.
Então, você vai ter esses fatores no nível menor e no nível maior, e eles se relacionam no que parece ser um plano cartesiano, mas não é bem um plano cartesiano, né? E aí, a gente chama aqui de variáveis codificadas, em que o menor nível do fator 1 se relaciona com o menor nível do fator 2, o menor nível do fator 2 com o maior nível do fator 1, o maior nível do fator 2 com o menor nível do fator 1, e o maior e o maior nível dos dois fatores nesse último ponto aqui. Então, levando para o meu caso, o que acontece? Eu estou variando o teor de substituição aqui no eixo Y e o D50 no eixo X. E junto com esse D50 tem toda aquela caracterização de estrutura porosa. Então, eu produzi 5 concretos. Um com ACCA de 7 com 8% de substituição, um com ACCA de 7, 12% de substituição, outro concreto com 20, com ACCA de 20, 8% de substituição, CCA de 20, 12% de substituição, e a CCA de 14, com 10% de substituição. E aí, definido a forma, né, do planejamento de experimentos, utilizando o método do empacotamento compressível, desenvolvido por Delahaye, eu dosei concretos para uma classe de resistência à compressão de 65 MPa, mais ou menos 5 para 28 dias. Mantive fixas as proporções de agregado miúdo e graúdo, de 56% e 43%, respectivamente, e a relação água-material cimentício também constante, 0,36. A consistência do abatimento de tronco de cone foi de 160 mais ou menos 20, e aqui é uma foto ilustrando, né, a aparência, a consistência do concreto, e todas as correções de trabalhabilidade para os 5 concretos foram feitas usando aditivo superplastificante. Definido a dosagem, eu parti para moldagem, né, de corpos de prova de 7,5 por 15, para avaliar essas resistências à compressão nas idades de 3, 7, 28 e 91 dias. A propriedade mecânica de resistência à compressão foi ensaiada numa prensa servo controlada, com velocidade de carregamento de 0,1 milímetros por minuto, e a aquisição da curva tensão-deformação. Esses são os resultados. Então, assim, só observando esses resultados, sem utilizar a análise fatorial, a gente observou que os concretos com as cinzas mais ultra finas, a CCA Insight, eles apresentaram resistências maiores em 3 e 7 dias. Para a idade de 28, a gente observou que todos os concretos eles atingiram a resistência requerida. E aos 91 dias, a gente observou que, que os valores de resistência eles se tornaram menores, né? A diferença entre os valores de resistência e compressão se tornaram menores. Mas o que a análise fatorial traz de diferente como análise para a gente? Para as idades de 3, 7 e 28 dias, e aqui eu só mostro para vocês de 28 porque o comportamento é o mesmo, o D50 ele foi o fator que influenciou no resultado de resistência à compressão. Aqui no eixo X, a gente observa a variação do D50. E esses 3 pontos aqui, o valor de substituição. Essa reta é para o teor de substituição de 12%. Então, a gente observa que para um teor de 12%, qualquer aumento do D50 ocasiona uma diminuição da resistência à compressão. O mesmo acontece quando eu tenho uma substituição de 8%. Já aos 91 dias, foi observado com a análise fatorial que os dois fatores eles apresentaram uma interação e que o teor de substituição ele passou a ser a variável que também influenciava no valores de resistência. E aí a gente observa aqui que para um teor de substituição de 8%, a diminuição do D50 ocasiona uma diminuição da resistência à compressão. Já para um teor alto, no caso do estudo de 12% de substituição, o aumento do D50 ocasiona um leve aumento da resistência à compressão. E por que isso acontece? Pela água presente nos poros. Ela
ela causa ela é armazenada, né, armazenada no interior dos poros, causando um fenômeno que a gente chama de cura interna. Então, as conclusões para o trabalho são de que as partículas maiores, né, CCA de 20 e CCA de 14, diferenciam da CCA ultrafina pelo maior volume de meso e macroporos, resultando em uma maior superfície específica. A CCA, ela é um material predominantemente mesoporoso, que apresenta micro e macroporos, e o volume desses poros influencia importantes características da cinza, como atividade pozzolânica, superfície específica e fração solúvel de sílica. As análises fatoriais foram importantes para identificar que até os 28 dias, somente o tamanho das partículas de CCA influencia nos resultados de resistência à compressão. Partículas menores, elas tendem a reduzir a resistência à compressão devido à diminuição da densidade de empacotamento. Já em longas idades, é possível produzir concretos com resistência similar a concretos produzidos com partículas ultrafinas, desde que os teores de substituição sejam maiores. Eu trouxe aqui para vocês, já finalizando a minha apresentação, o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, e mostrando aqui para vocês um pouquinho mais do meu trabalho, porque aqui eu só trouxe um pouquinho, eu tentei condensar bastante o que eu ia falar para vocês. Então, se vocês tiverem interesse, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Tá joia, Amanda. Uma ótima apresentação, né? Creio que todo mundo aproveitou bastante, porque trouxe diversos conteúdos, né? E a importância, né, dos ensaios, né, que são feitos, né? Que traz conclusões, né, do material que se está sendo estudado, né, e características deles, né, se são características boas, né, que vão trazer benefícios a mais, ou não, né. Então, acho que é muito importante essa área de estudar o material, pesquisar na área de pesquisa, né, acho que bem interessante demais. Quero agradecer, né, a apresentação em nome da comissão. Surgiu algumas perguntas aqui no chat. Posso estar fazendo para você? Pode. Tá. A primeira aqui é da Natália Souza. Ela pergunta assim: como podemos aplicar o concreto com cinzas na construção civil? Então, a cinza da casca de arroz, como eu disse no início, ela tem propriedades bem semelhantes à silicativa, que hoje já é um material amplamente utilizado, né, como material de construção. Na indústria, a gente tem hoje uma cinza produzida pela Silca Nobre, de casca de arroz, então ela já é um material comercializado. O que falta mesmo é pessoas usando ela, entende? Eu acho que falta, talvez o Guilherme está presente, ele pode até me ajudar com essa resposta. O que falta mesmo é a intenção do setor da construção civil em utilizar. Então, assim, do ponto de, se eu não me engano, os estudos começaram na década de 80 com o meta. Então, assim, já existe uma ampla discussão sobre a viabilidade da cinza. Então, características como resistência, compressão, durabilidade já são comprovadamente já é comprovado que a cinza melhora essas características. Eu acho que o que falta é mesmo pessoas com vontade de usar. Não sei se respondi a pergunta. Respondeu sim. E aí eu trago até um ponto aqui que é interessante, né? Esses eventos, igual o ENGE, por exemplo, ele, igual você traz esse conteúdo incrível para a gente, acaba que vai levando para novas pessoas, né? E aí desperta na pessoa o desejo de querer aprender mais sobre o assunto e levar isso mais à frente para que mais pessoas Sim. possam estar utilizando, né? Bem interessante.
Tem uma outra pergunta do Matheus Barcelos. Ele pergunta assim, ó, como é feita o refinamento das cinzas e por que tem um melhor resultado quando é mais fino? Não, então, o meu trabalho, ele mostra o contrário, né? Que a preservação da estrutura porosa, ela é benéfica quando a gente utiliza teores de substituição maiores. No geral, as pozolanas, as adições minerais, elas são mais finas. Então, assim, o meu trabalho ele já mostra o contrário. E outros trabalhos também. Mas a grande mensagem do meu trabalho é essa, que a preservação da estrutura porosa, no caso de cinzas da casca de arroz reativas, bem queimadas, com baixo perda ao fogo, é interessante você preservar a estrutura porosa. Entende? Então, nesse caso, pouca moagem é bom, o que torna ela mais competitiva, né? Já que você não vai ter todo aquele gasto energético para moer. Sim, entendi perfeitamente. O Matheus volta a perguntar se o preço do material pode ser um fator que restringe a utilidade dele. Sim, e principalmente as regiões de produção, né? Por exemplo, essa sílica nobre que eu citei para vocês, ela está no sul do país. Então, ela atende aquele mercado do sul do país. Então, assim, o transporte para outras regiões pode sofrer um aumento do preço em virtude do transporte, né? Para disponibilizar esse material em outras regiões, a gente acaba tendo um aumento do preço. Então, aí tudo isso depende de investimento, né? De pessoas que queiram tornar esse material realmente um material mais interessante para a construção civil. Certo. Agora, o Paulo Victor, ele pergunta o seguinte: o que se pode comentar sobre a viabilidade econômica da utilização da cinza da casca do arroz? Viabilidade econômica da utilização? Isso. Como assim? Abra até espaço. Ele está aí? Ele pode. Para poder explicar melhor a pergunta, pode ficar à vontade, Paulo. Porque eu acho que essa pergunta ela é bem complexa, né? Sim. Não sei se ele está presente agora. Acho que está, né? Deve estar. Ele falou, ele pergunta se encarece ou barateia. Não, então, aí tem, eu acho que é um pouco do que eu já respondi antes, né? Está no caminho desse. Certo. Respondido, Paulo? Ele concordou que respondeu, então. Então tá, joia, Paulo. O Carlos Henrique, ele pergunta o seguinte: será que um dia conseguiremos substituir 100% o cimento? Então, existem várias discussões sobre isso, né? Talvez alguns de vocês conheçam. Tem uma pesquisadora chamada Karen Scrivener e ela fala que os materiais aluminosos aí já é uma outra rota, já é um outro assunto, que esses materiais eles seriam os mais interessantes para substituir o cimento. Então, assim, nessa área de pozolana, de adição mineral, que é o que eu estudo e é o que eu vim trazer para vocês, eles substituem parcialmente o cimento. Então, assim, substituir totalmente o cimento, aí eu acho que já é outra discussão, né? Já é um outro tipo de material. Entendi, foi respondido também. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Abrir o microfone para falar? Professor Guilherme, você tem carta branca, pode falar à vontade. Pode complementar alguma coisa que eu esqueci, Guilherme, por favor. Pedro. Boa noite, Pedro, obrigado. Parabéns, Amanda, pela apresentação, pô, muito bacana. Aprendi um monte de coisa nova aqui. Tá bom. Sobre cinza da casca do arroz. Bom, você falou de coisas bem interessantes, né? Quando a gente aprende sobre essas... Quando a gente é pequeno e aprende sobre essas cinzas,
a gente logo aprende que tem que moer o material, e você está propondo uma rota que é meio contrária ao que todo mundo faz, né? Você está propondo usar o material uma granulometria mais grossa, o que é bem interessante, respondendo, complementando aí o que o Paulo Vitor e também o Matheus, que perguntaram sobre o preço. Essa sua rota é uma das melhores, porque moe menos o material, mais econômica, né? Então, mas com relação à resistência, tudo bem. Mas você poderia falar para a gente aqui um pouco mais sobre que outras vantagens esse material, ou desvantagens esse material um pouco mais grosseiro que você propõe teria numa aplicação em concreto, uma aplicação real, numa obra em concreto com esse tipo de cinza, traria alguma vantagem com relação ao material mais fino? Sim, a grande vantagem é a retração autógena, né, que foi o grande coração da minha dissertação. Então, assim, esse material mais poroso, ele absorve dentro desses poros água e ele reduz em torno de 28% a retração autógena quando comparada a um concreto com silicativa. Então, assim, essa é a segunda grande vantagem de utilizar esse material nessa granulometria mais grossa. Em algumas aplicações, a retração autógena ela é completamente mal-vinda. Então, assim, a retração autógena ela causa fissuras no concreto. E essas fissuras, em alguns tipos de aplicação, elas precisam ser evitadas. Então, essa é mais uma vantagem de preservar a estrutura porosa da cinza da casca de arroz. Valeu, obrigado. Por nada. Mais alguém, gente? Tem algum comentário a fazer? Alguma pergunta mesmo? Acho que não, né? Ficou bem esclarecido, né? Foi bem claro a palestra, objetiva, muito boa. Então, quero agradecer novamente você, Amanda, por trazer os seus conhecimentos e compartilhar conosco, né, os seus estudos, e agradecer também ao pessoal que ficou até agora à noite, né, bem complicado. Guerreiros, né? Guerreiros, porque é bem complicado, vem de um dia longo, mas o importante é porque foi um dia grande, mas que trouxe enorme conteúdo. Eu que estou na comissão, estou participando também, estou acompanhando, e eu tenho a certeza que quem acompanhou de alguma maneira vai sair daqui completamente diferente, com um pensamento transformado, né? Por causa que é muito conteúdo que abstrai a mente. Então, eu acho que é muito importante isso. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está envolvido de alguma maneira, né? Amanhã vai ter um novo dia. Hoje encerrou o ciclo de materiais alternativos. Amanhã vai ser outra coisa. Vai ter palestras, vai ter um evento de mesa redonda incrível também. Vai ter mais sorteios para a galera. Então, é isso. Eu abro espaço para a presidente Juliane, se ela quer comentar algo, falar algo sobre alguma coisa. Tá abrindo a câmera aqui. Tá, joia. Só queria agradecer a Amanda, a todo mundo que participou, né? Mais um dia de evento. Todo mundo que ficou até o final. Amanda, muito obrigada. Essa palestra foi muito esclarecedora. E também dizer a todo mundo que amanhã a Amanda está de volta para a nossa mesa redonda. Ela e o Guilherme vão fazer parte, né, da mesa. Vai ser muito legal. Já venham preparados com suas dúvidas, né, sobre a carreira acadêmica. Vai ser bem legal. A Amanda tem uma experiência incrível aí para contar para a gente também nessa área. E é isso, galera. Vamos encerrar esse dia aí, cheio de aprendizado, muito enriquecedor. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada, Amanda, novamente, Guilherme.
por estar sempre aí ajudando a gente. E é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Quem quiser o contato da Amanda também pode falar com a gente, tá tudo certo. É isso aí. Mais uma vez, obrigada, gente. Eu queria cumprimentar todos vocês, agradecer mais uma vez. Todo mundo que ficou até agora. Cumprimentar também o professor Paulo Maia, que eu vi ele aqui em algum momento. Então é isso. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite, gente. Ótimo descanso. Tchau. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchauzinho.